A mesa de negociações, meu negócio, 43 anos da minha vida. A caneta da mediadora parou de se mover. E eu vi o sorriso do meu irmão desaparecer pela primeira vez em 6 meses. Aquela manhã começou como qualquer outro dia de tribunal. Eu estava em mediação há 3 semanas, ouvindo meu irmão mais novo, Marcelo, explicar por que ele merecia metade da marcenaria personalizada Moreira. O negócio que eu havia construído do zero, enquanto ele estava fazendo seu terceiro diploma em São Paulo. A mediadora, doutora Diana Costa, parecia simpática ao caso dele. Simpática demais. Eu descobriria o porquê depois, mas estou me adiantando. Deixe-me levá-lo de volta para onde isso realmente começou. Não há 6 meses atrás, quando Marcelo entrou com o processo, nem mesmo há 3 anos, quando nosso pai morreu. Isso começou há 43 anos, em 1982, quando eu tinha 21 anos e era estúpido o suficiente para acreditar que trabalho duro e lealdade familiar significavam alguma coisa. Eu tinha acabado de terminar meu aprendizado como marceneiro em Porto Alegre. Papai trabalhava na refinaria de petróleo. Mamãe era secretária de escola. Nós não éramos pobres, mas também não estávamos confortáveis. Marcelo tinha 14 anos, já mostrando sinais do que minha mãe chamava de academicamente talentoso e do que eu privadamente chamava de alérgico a trabalho manual. Papai me chamou de lado uma noite depois do jantar. Davi, seu irmão vai longe. Universidade? Talvez pós-graduação. Garoto esperto. Você sabe que não podemos bancar universidade para vocês dois. Eu acenei. Eu nunca fui muito de estudar mesmo. Eu sei, pai. Mas você tem mãos boas. Você é talentoso com madeira. Por que você não começa algo próprio? Eu tenho 20 mil reais guardados. São seus se você quiser construir algo. 20 mil reais. Em 1982, isso era suficiente para comprar ferramentas, alugar uma pequena oficina e sobreviver por uns 6 meses se eu fosse cuidadoso. Eu aceitei. Dei o nome de Marcenaria Personalizada Moreira ao negócio e trabalhei 70 horas por semana nos primeiros 5 anos. Armários de cozinha, restauração de móveis, móveis planejados para os novos condomínios surgindo por toda Porto Alegre durante o boom do petróleo. Quando Marcelo se formou no ensino médio, eu já empregava 3 pessoas. Quando ele terminou seu primeiro diploma na Universidade de São Paulo, eu tinha 12 funcionários e havia acabado de conseguir meu primeiro contrato comercial. Quando ele tirou seu doutorado em economia, eu havia transformado a Marcenaria Personalizada Moreira no principal negócio de reformas e marcenaria personalizada de Porto Alegre, com 42 funcionários e receita anual de 12 milhões de reais. Marcelo se tornou professor de economia. Ironicamente, ele lecionou na Universidade de São Paulo por 15 anos, depois na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Ele publicou artigos sobre eficiência de mercado e alocação de recursos. Ele nunca perguntou sobre o negócio, nunca visitou a oficina, nunca demonstrou qualquer interesse no que eu havia construído. Papai tinha orgulho de nós dois de formas diferentes. Meu filho professor e meu filho empreendedor, ele dizia nos jantares de família. Mas eu notei algo ao longo dos anos. Quando Marcelo vinha para casa no Natal, os olhos do papai se iluminavam de uma forma que nunca acontecia comigo. Quando Marcelo publicava outro artigo, papai guardava uma cópia na sua mesa. Quando eu ganhei o Prêmio de Excelência em Pequenos Negócios de Porto Alegre em 2008, papai disse: "Isso é ótimo, filho." E voltou a ler o último artigo de Marcelo. Não estou reclamando. Eu entendia. Marcelo era história de sucesso. Eu era apenas o cara que trabalhava com as mãos. Mamãe foi diagnosticada com Alzheimer em 2019. Papai cuidou dela por 3 anos antes de seu coração falhar em março de 2022.
Marcelo voou de Porto Alegre para o funeral, ficou 4 dias e voltou. Eu fui quem mudou mamãe para uma casa de repouso especializada, quem visitava 3 vezes por semana, quem pagava os R$ 8.500 mensais porque suas necessidades de cuidado excediam o que o sistema público poderia fornecer. Marcelo contribuía com R$ 1.000 por mês. Salário de professor, ele dizia. Não como você, grande empresário de sucesso. 6 meses depois do funeral do papai, Marcelo me ligou. Precisamos conversar sobre o negócio, Davi. Eu estava na minha caminhonete, indo para casa depois de uma visita ao canteiro. O que sobre ele? Aquela promessa do pai. Eu quase saí da Avenida Ipiranga. O quê? Papai sempre disse que o negócio era para nós dois. Legado da família. Ele me disse isso dezenas de vezes ao longo dos anos. Marcelo, eu construí esse negócio. Papai me deu R$ 20.000 em 1982. Essa foi a contribuição dele. Todo o resto são 43 anos da minha vida. Papai disse que era um negócio de família. Família, isso me inclui. Davi, você nunca trabalhou um único dia na marcenaria Moreira. Não importa. A promessa do pai importa. Eu tenho sido paciente, Davi. Deixei você dirigir as coisas, tomar decisões, mas agora é hora de formalizar o acordo. Eu quero 50% de propriedade e quero por escrito. Eu parei em um estacionamento de padaria. Marcelo, você está falando sério? Completamente sério. Você teve 43 anos para construir riqueza. Eu estive na academia ganhando uma fração do que você ganha. Papai sabia disso. Ele queria equilibrar as coisas. Ele me disse, Davi, várias vezes, o negócio é para meus 2 filhos. Mesmo que papai tenha dito isso, o que eu duvido não significa nada legalmente. O negócio está registrado em meu nome. Eu tenho 43 anos de declarações de impostos, registros comerciais, tudo. É meu. Vamos ver o que um advogado diz. Estou te dando uma chance de fazer isso do jeito certo, Davi. Do jeito da família. Sociedade 50-50, ou eu entro com um processo pelo que papai me prometeu. Ele desligou. Eu sentei naquele estacionamento por 1 hora, vendo pessoas entrarem e saírem para pegar seus pães e cafés, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Meu irmãozinho, que eu havia visto crescer, que eu ajudei a pagar pelo seu 2º diploma quando as coisas estavam apertadas, que nunca demonstrou interesse no meu negócio, estava me ameaçando processar. Eu liguei para minha esposa, Juliana. Estávamos casados há 38 anos. Criamos 2 filhos, que agora estavam na casa dos 30 anos com suas próprias famílias. Ele está blefando, ela disse. Marcelo não é esse tipo de pessoa. Ele é seu irmão. Mas ele não estava blefando. 2 semanas depois, recebi uma petição inicial de um escritório de advocacia em Porto Alegre. Marcelo estava me processando por 50% de propriedade da marcenaria personalizada Moreira, alegando que nosso pai havia feito uma promessa verbal de que o negócio seria dividido igualmente entre seus filhos e que essa promessa constituía um acordo vinculativo. Ele também estava reivindicando R$ 1.500.000 em compensação retroativa pela sua participação teórica de propriedade nos últimos 10 anos. A petição tinha 93 páginas. Ela me pintava como um irmão mais velho manipulador que havia explorado recursos familiares e favoritismo paterno para construir um negócio que pertencia aos 2. Alegava que eu havia sistematicamente excluído Marcelo de decisões empresariais.
Alegava que papai havia repetida e consistentemente prometido a Marcelo metade do negócio, com datas e conversas específicas listadas. Eu li 3 vezes, me sentindo mais enjoado a cada vez. As datas eram reais. Natal de 2015, Dia de Ação de Graças de 2018, aniversário de 70 anos do papai em 2019. Mas as conversas, eu não tinha lembrança de papai jamais ter dito algo assim. E eu estava em todas aquelas reuniões familiares. Certamente eu teria ouvido se papai tivesse prometido a Marcelo metade do meu negócio. Eu contratei uma advogada, doutora Patrícia Oliveira, uma das melhores advogadas de litígio em Porto Alegre. Ela leu a petição e franziu os lábios. Isso vai ser caro, Davi. Ele está pedindo mediação obrigatória primeiro, que é padrão no Rio Grande do Sul para disputas comerciais abaixo de 12 milhões de reais. Se a mediação falhar, vamos a julgamento. Ele pode ganhar? Você pode realmente ganhar um negócio com uma promessa verbal? No Rio Grande do Sul, é difícil, mas não impossível. Se ele puder provar que seu pai fez uma promessa clara e específica e que essa promessa tinha a intenção de criar obrigações legais e que Marcelo confiou nessa promessa em seu detrimento, então sim, é chamado de promessa estoppel. Mas o ônus da prova é alto. E quanto ao registro do negócio, minhas declarações de impostos, 43 anos de eu como único proprietário, isso nos ajuda absolutamente. Mas se um juiz acreditar que seu pai fez uma promessa vinculativa, os registros de propriedade podem não importar. A questão é, seu pai prometeu a Marcelo metade do negócio? Eu pensei sobre isso. Papai havia dito que o negócio é para meus filhos. Algumas vezes ao longo dos anos, geralmente quando tinha tomado algumas cervejas no Natal, falando sobre legado e família, mas nunca foi específico. Nunca foi, Marcelo, você é dono de metade. Era o sentimentalismo vago de um velho que queria que seus filhos se dessem bem. Talvez, admiti. Papai disse algumas coisas ao longo dos anos, mas nada específico, nada legal. Patrícia acenou. É nisso que Marcelo está contando. A vagueza funciona a favor dele. Ele pode alegar que papai quis dizer propriedade. Você pode alegar que papai quis dizer legado emocional. Torna-se. Ele disse. Ela disse. Exceto que seu pai não está aqui para esclarecer. Então, o que fazemos? Vamos para a mediação e esperamos que possamos chegar a um acordo razoável. Se não, nos preparamos para o julgamento. Comece reunindo qualquer documentação que você tenha. Registros comerciais, papéis de incorporação, quaisquer cartas ou e-mails do seu pai, quaisquer testemunhas que ouviram essas supostas promessas. Passei o mês seguinte revirando 43 anos de documentos. Encontrei o cheque original de 20 mil reais do papai, datado de 1º de outubro de 1982. Encontrei cartas que papai havia me enviado ao longo dos anos, principalmente cartões de aniversário e bilhetes de Natal. Um de 1995 dizia: orgulhoso do que você construiu, filho. Você criou algo especial. Outro de 2007 dizia: a Marcenária Moreira é um testemunho do seu trabalho duro e visão. Nenhum mencionava Marcelo. Nenhum mencionava compartilhar propriedade. Liguei para a casa de repouso da mamãe e tentei conversar com ela sobre isso. Ela estava tendo um dia ruim. Quem é você? Ela me perguntou. Onde está o Harold? Harold era meu pai. Ela estava pedindo por ele há 3 anos.
A mediação foi agendada para o final de novembro, quase um ano depois da morte do papai. A mediadora era a doutora Diana Costa, uma ex-juíza de 60 anos especializada em disputas de negócios familiares. Ela vinha altamente recomendada. A primeira sessão foi em uma sala de conferências sem graça em um prédio comercial no centro de Porto Alegre. Marcelo chegou com seu advogado, um cara bem vestido chamado Dr. Ricardo Torres. Eles sentaram do outro lado de mim e Patrícia, como se estivéssemos negociando uma fusão corporativa, não destruindo uma família. Diana Costa começou com o discurso padrão de mediadora. Estou aqui para ajudar a facilitar uma resolução com a qual ambas as partes possam conviver. Isso não é um tribunal. Não posso forçar ninguém a fazer nada, mas posso ajudá-los a encontrar um terreno comum. Marcelo falou primeiro. Sua voz estava calma, razoável, a mesma voz que ele provavelmente usava ao dar palestras para estudantes de economia. Davi, eu não quero que isso seja conflituoso. Somos irmãos. Mas papai fez uma promessa e preciso que você a honre. Ele me disse muitas vezes que o negócio era para nós dois. Ele viu minha carreira acadêmica, viu que eu não estava ganhando o tipo de dinheiro que você ganhava e ele queria equilibrar as coisas. Esse era o desejo dele. Olhei para meu irmão. Ele parecia sincero. Essa era a pior parte. Ele genuinamente parecia acreditar nisso. Marcelo, eu dirigi a Marcenaria Moreira por 43 anos. Você nunca trabalhou lá. Você nunca sequer visitou a oficina. Quando essa promessa supostamente aconteceu? Não foi uma única conversa, Davi. Foram anos de conversas. Papai falava comigo sobre o negócio, sobre como era um patrimônio da família, como ele queria que seus 2 filhos fossem cuidados. As ocasiões específicas estão na petição. Natal de 2015. Ele me sentou e disse: Marcelo, não se preocupe, o negócio estará lá para você. Davi sabe que é para meus 2 filhos. Dia de Ação de Graças de 2018, a mesma coisa. No aniversário de 70 anos dele, ele disse de novo: eu estava em todos esses eventos. Não me lembro de papai dizendo isso. Você estava ocupado conversando com a família da Juliana ou lidando com as crianças. Essas eram conversas privadas, Davi, pai e filho. Diana Costa interveio. Vamos focar em encontrar uma solução. Marcelo, como seria uma resolução justa para você? 50% de propriedade formalizada em documentos legais. Estou disposto a deixar Davi continuar como diretor executivo e lidar com as operações do dia a dia. Não preciso estar envolvido na gestão, mas quero minha participação de propriedade reconhecida. E quero começar a receber 50% dos lucros. Patrícia interveio. Isso é absurdo. A Marcenária Moreira gera aproximadamente 2 milhões de reais em lucro anual. Você está pedindo 1 milhão de reais por ano por não fazer absolutamente nada. Estou pedindo o que meu pai me prometeu. Encontrei minha voz. Mesmo que papai tenha dito algo assim, o que não estou admitindo não faria mais sentido interpretar como eu te ajudando se você precisasse, não literalmente te dando metade do negócio? Marcelo balançou a cabeça. Papai foi específico, Davi. Ele disse que o negócio era para nós 2. Não ajude Marcelo se ele precisar. Ele disse que éramos proprietários. A primeira sessão de mediação terminou sem progresso. Diana Costa agendou mais 2 sessões no mês seguinte. Entre as sessões, eu não conseguia dormir. Ficava acordado à noite encarando o teto, pensando naquelas reuniões familiares que Marcelo havia mencionado. Tentava me lembrar das palavras exatas do papai. Ele havia dito algo que poderia ser interpretado como uma promessa? Eu tinha tomado algumas cervejas naquelas festas. Ocupado sendo anfitrião, conversando com todos,
Teria perdido algo importante? Juliana notou. Você não está comendo. Você não está dormindo. Isso está te matando. Se eu perder esse caso, perco tudo. O negócio vale cerca de 15 milhões de reais. Se Marcelo conseguir metade, tenho que ou comprar a parte dele por 7 milhões e 500 mil reais, que eu não tenho, ou vender o negócio e dividir o dinheiro. De qualquer forma, a marcenaria Moreira está acabada. Marcelo não destruiria o negócio de verdade. Ele é seu irmão. Não acho que conheço meu irmão mais. A segunda sessão de mediação foi pior. Diana Costa parecia simpática à posição de Marcelo. Ela continuava usando frases como promessas de família e obrigações morais, e os desejos do seu pai. Davi, mesmo que haja ambiguidade no que seu pai diz, você não sente alguma obrigação de honrar a intenção dele? Ele claramente queria que ambos os filhos se beneficiassem do negócio. Senti minha pressão arterial subindo. A intenção dele era que eu construísse algo e fosse bem-sucedido o que eu fiz. Eu dei ajuda a Marcelo ao longo dos anos. Ajudei a pagar pelo segundo diploma dele. Cobri os custos da casa de repouso da mamãe, além do que ele contribui. Fui um bom irmão. Mas você nunca ofereceu a ele nenhuma participação no negócio. Porque é meu negócio. Eu o construí. Cada tijolo, cada contrato, cada funcionário contratado, cada crise sobrevivida fui eu. Não o papai, não Marcelo. Eu. Diana Costa pareceu desapontada comigo. Negócios familiares muitas vezes envolvem esses tipos de acordos informais. Davi, tribunais reconhecem que nem tudo precisa estar por escrito. Às vezes, a palavra de um pai para seu filho é suficiente. Foi quando percebi que ela já havia decidido. Ela achava que Marcelo merecia algo. Talvez não 50%, mas algo substancial. E como mediadora, ela estava nos guiando para esse resultado. Patrícia também notou. Depois da sessão, ela me chamou de lado. Não gosto disso. Costa está mostrando viés. Se ela recomendar um acordo e você rejeitar, isso pode parecer ruim se formos a julgamento. Juízes às vezes dão peso às recomendações dos mediadores. O que eu faço? Precisamos de evidências. Evidências concretas. Algo que mostre que seu pai não pretendia que Marcelo tivesse propriedade. Cartas, documentos, testemunhas, qualquer coisa. Passei outra semana revirando arquivos antigos. Encontrei empréstimos comerciais de 1982 e 1990, todos apenas em meu nome. Encontrei o registro comercial original de 1982. Encontrei declarações de impostos dos últimos 43 anos, todas me mostrando como único proprietário, depois da incorporação em 1995, único acionista. Mas também encontrei outra coisa. Uma carta do papai, datada de 2010, em uma caixa de papéis pessoais antigos. Era endereçada a mim, escrita à mão na letra bagunçada do papai. Davi, só queria que você soubesse o quanto estou orgulhoso. A marcenaria Moreira é prova de que trabalho duro e dedicação compensam. Você pegou meus 20 mil reais e transformou em algo notável. Isso é tudo você, filho. Sua visão, seu suor, seu sucesso. Continue construindo. Com amor, papai. Li 5 vezes. Isso é tudo você, filho. Sua visão, seu suor, seu sucesso. Não seu e do Marcelo. Não nosso negócio de família. Seu sucesso. Levei a carta para Patrícia. Ela sorriu. Isso é bom, Davi. Isso é muito bom. Mostra que seu pai via o negócio como seu, não como um patrimônio da família. A terceira sessão de mediação foi agendada para 15 de dezembro, 2 semanas antes do Natal.
1 ano e 9 meses desde a morte do papai. Naquela manhã, cheguei cedo. Sentei na minha caminhonete no estacionamento segurando a carta do papai. Pensei em ligar para Marcelo, tentar mais uma vez conversar com ele antes de entrarmos. Mas o que eu diria? Já havíamos dito tudo. Entrei na sala de conferências. Marcelo já estava lá, parecendo confiante. Ricardo Torres estava revisando alguns documentos. Diana Costa estava configurando seu laptop. Sentamos. Patrícia colocou a carta do papai na mesa. Antes de começarmos, ela disse: "Gostaria de apresentar nova evidência. Esta é uma carta de Harold Moreira para Davi, datada de junho de 2010. Vou ler a parte relevante." Ela leu as palavras do papai em voz alta. A parte sobre sua visão, seu suor, seu sucesso. O rosto de Marcelo não mudou, mas vi seu advogado se inclinar e sussurrar algo para ele. Diana Costa franziu a testa. "Isso é certamente interessante, mas é de 2010. A alegação de Marcelo envolve declarações feitas entre 2015 e 2019. As opiniões do seu pai poderiam ter mudado." Patrícia acenou. "Certamente possível, mas estabelece um padrão. Harold Moreira via Marcenária Moreira como o negócio de Davi, o sucesso de Davi, não um patrimônio da família. Uma carta não refuta anos de promessas verbais", disse Ricardo Torres. "Talvez não", Patrícia respondeu. "Mas vamos falar sobre essas promessas verbais." Marcelo alega que seu pai fez declarações específicas em datas específicas. Natal de 2015, Dia de Ação de Graças de 2018. Aniversário de 70 anos de Harold Moreira, em março de 2019. Ele alega que eram conversas privadas, apenas pai e filho. "Isso está correto", disse Marcelo. Patrícia abriu sua pasta e tirou uma pasta grossa. Obtive os registros médicos de Harold Moreira de seu médico de família, Dr. Roberto Costa, cobrindo o período de 2014 até sua morte em 2022. Diana Costa olhou para cima rapidamente. "Registros médicos? O que isso tem a ver com?" Harold Moreira foi diagnosticado com Alzheimer em estágio inicial em novembro de 2014. As anotações do Dr. Costa indicam declínio cognitivo começando em 2013, com diagnóstico formal no final de 2014. A família foi informada. O plano de tratamento recomendado incluía monitoramento, medicação e Patrícia folheou os papéis. "Os membros da família devem documentar quaisquer decisões ou promessas importantes, pois o paciente pode experimentar confusão sobre declarações anteriores." A sala ficou em silêncio. Marcelo encontrou sua voz. "Isso não é. Papai não tinha Alzheimer. Mamãe tinha. Sua mãe foi diagnosticada em 2019, disse Patrícia. Seu pai foi diagnosticado 5 anos antes. A família foi informada." "Você não foi informado, Marcelo?" "Eu me lembrei. A consulta médica em 2014, pouco antes do Natal. Papai havia me pedido para ir com ele. Estágio inicial. O Dr. Costa havia dito: ele terá dias bons e dias ruins. Pode repetir histórias, pode esquecer conversas recentes, mas ainda é capaz de gerenciar seus assuntos por enquanto. Eu tinha sido responsável por cuidar dos assuntos do papai depois disso. As contas, as prescrições, eventualmente a decisão de mudar mamãe para casa de repouso quando o papai não podia mais cuidar dela. Eu achava que Marcelo sabia sobre o diagnóstico do papai, mas ele estava em Porto Alegre, visitando talvez 3 vezes por ano. Talvez eu nunca tivesse explicitamente contado a ele. Talvez eu tivesse assumido que mamãe havia mencionado. A conversa de Natal de 2015 que Marcelo descreve
As anotações médicas de Harold Moreira de dezembro de 2015 indicam que ele estava experimentando confusão aumentada e perda de memória de curto prazo. O médico especificamente observou que Harold estava lutando para distinguir eventos recentes de eventos passados e estava ocasionalmente fazendo declarações inconsistentes com a realidade. Patrícia puxou mais páginas. Dia de Ação de Graças de 2018. Harold Moreira teve uma emergência médica 3 semanas antes. Um acidente vascular cerebral menor. Registros hospitalares mostram comprometimento cognitivo temporário. Seu médico observou que o paciente estava experimentando desorientação e confabulação. Março de 2019, aniversário de 70 anos de Harold. Neste ponto, o Alzheimer de Harold Moreira havia progredido para estágio moderado. As anotações do Dr. Costa de fevereiro de 2019 dizem: paciente não deve tomar decisões financeiras ou legais sem supervisão familiar. Funções cognitivas significativamente comprometidas. Marcelo estava pálido. Eu não sabia. Papai parecia bem naquelas reuniões. Ele estava conversando, brincando, lembrando histórias. Pacientes com Alzheimer muitas vezes parecem bem em situações sociais, disse Patrícia, não sem gentileza. Eles podem mascarar sintomas, especialmente no início, mas a evidência médica é clara. Seu pai não era cognitivamente capaz de fazer promessas vinculativas durante o período que você descreve. E mesmo que ele tenha dito algo, uma promessa feita por alguém com comprometimento cognitivo documentado não pode formar a base de uma reivindicação legal. Diana Costa estava lendo os registros médicos. Sua expressão mudando. Isso é, eu não estava ciente deste diagnóstico. Isso muda significativamente a análise. Ricardo Torres estava lendo rapidamente os documentos. Mesmo que Harold Moreira tivesse problemas cognitivos, isso não invalida automaticamente tudo o que ele disse. Se ele fez essas promessas antes do diagnóstico. O diagnóstico foi em 2014, disse Patrícia. As promessas que Marcelo alega foram feitas entre 2015 e 2019, bem depois do diagnóstico. E a carta que apresentei anteriormente, de 2010, mostra que antes de sua doença, Harold Moreira via explicitamente o negócio como apenas de Davi. Olhei para meu irmão. Ele estava encarando a mesa, sua confiança sumida. Marcelo, eu disse baixinho. Papai realmente disse essas coisas? Ou você ouviu o que queria ouvir? Ele olhou para cima. E pela primeira vez em meses, vi meu irmãozinho em vez do meu adversário. Ele disse: Davi, eu juro que sim. Natal de 2015. Estávamos na cozinha, só nós dois. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: Não se preocupe, Marcelo. O negócio é para meus 2 filhos. Davi sabe que vai estar lá para você. E eu me lembro claramente. Eu acredito que você se lembre, eu disse. Mas papai tinha Alzheimer, Marcelo. Ele estava confuso. Talvez ele estivesse pensando nos 20 mil reais que me deu e, de alguma forma, em sua mente confusa, achou que isso significava que o negócio pertencia a nós dois. Talvez ele estivesse tentando fazer você se sentir melhor sobre seu salário de professor. Mas não era uma promessa. Não era real. Os olhos de Marcelo estavam molhados. Ele disse toda vez que o visitei. Todo Natal. Todo dia de Ação de Graças, ele me chamava de lado e me dizia para não me preocupar, que eu seria cuidado, que o negócio era nosso. Eu pensei que significava algo. Significava que papai te amava, eu disse. Significava que ele queria que você se sentisse seguro. Mas não era uma promessa legal. E não era a realidade. Diana Costa pigarreou. Dada essa nova evidência médica, não acho que a mediação resulte em um acordo favorável à posição de Marcelo. Se isso for a julgamento,
Um juiz quase certamente descobrirá que Harold Moreira não tinha capacidade para fazer promessas vinculativas durante o período relevante. Ricardo Torres já estava empacotando sua pasta. Preciso consultar meu cliente. Fizemos uma pausa. Patrícia e eu fomos a uma padaria do outro lado da rua. Minhas mãos estavam tremendo quando pedi um café. Você sabia sobre o diagnóstico do seu pai? Patrícia perguntou. Eu sabia. Eu só lidei com isso por tanto tempo que se tornou normal. Não pensei em como afetava conversas de anos atrás. Não pensei que Marcelo não sabia. Ele tinha que saber. Davi. Sua mãe foi diagnosticada mais tarde. Mudou para a casa de repouso. A condição do seu pai tinha que ter sido discutida. Marcelo estava em Porto Alegre. Ele visitava, talvez, 3 vezes por ano. Ligações a cada 2 semanas. Talvez eu achasse que outra pessoa tinha contado a ele. Talvez eu simplesmente assumi. Ou talvez ele soubesse e não quisesse lembrar porque complicava sua reivindicação. Eu não queria acreditar nisso. Queria acreditar que meu irmão havia genuinamente mal entendido, que ele havia ouvido as divagações confusas do papai e pensado que eram promessas. Voltamos para a sala de conferências. Marcelo e seu advogado já estavam lá. Marcelo parecia menor de alguma forma, esvaziado. Ricardo Torres falou primeiro. À luz da evidência médica apresentada, estamos preparados para discutir um acordo. Marcelo não está mais buscando uma reivindicação de propriedade. No entanto, acreditamos que ainda há uma obrigação moral de reconhecer a contribuição familiar ao negócio. Estamos propondo um pagamento único de R$ 1.200.000 em reconhecimento ao investimento inicial de Harold Moreira e ao legado familiar. Patrícia zombou. Quer dizer, em reconhecimento ao processo fracassado de Marcelo. Isso não vai acontecer. Davi, disse Marcelo, ignorando os advogados. Papai te deu R$ 20.000 em 1982. Ajustado pela inflação, são cerca de R$ 60.000 em valores de hoje. O negócio vale R$ 15 milhões. O investimento do papai começou tudo isso. Eu não mereço algo por isso? Você quer que eu te pague R$ 1.200.000 porque papai me deu R$ 20.000 há 43 anos? Dinheiro que eu paguei de volta 100 vezes ao te ajudar com sua educação, ao cobrir os custos de cuidado da mamãe, ao ser o filho que realmente ficou em Porto Alegre e cuidou dos nossos pais. Quero o reconhecimento de que isso não é apenas seu sucesso. É construído sobre apoio familiar. Todo negócio é construído sobre apoio familiar. Toda história de sucesso começa com alguém ajudando outra pessoa. Mas isso não significa que você seja dono do meu negócio. Diana Costa tentou mediar. Talvez uma quantia menor, um gesto de boa vontade familiar. Senti algo se romper dentro de mim. Não. Todos olharam para mim. Não, repeti. Não vou pagar nada a Marcelo. Nem R$ 1.200.000. Nem R$ 120.000, nem R$ 12.000. Sabe por quê? Porque esse processo me custou mais de R$ 200.000 em honorários advocatícios até agora. Me custou sono, estresse e quase 1 ano da minha vida. Danificou meu relacionamento com meu irmão, talvez permanentemente. E por quê? Porque papai, em sua confusão, disse algumas coisas vagas sobre família que Marcelo distorceu em uma reivindicação de propriedade. Peguei meu celular e abri meu aplicativo bancário. Você quer falar sobre contribuição familiar? Vamos falar números. De 2019 a 2025,
Custos de casa de repouso da mamãe, R$ 612 mil. Eu paguei R$ 550 mil disso. Você pagou R$ 62 mil. Esse é dinheiro que tirei do negócio, das minhas próprias economias de aposentadoria, para cuidar da nossa mãe, enquanto você enviava seu cheque mensal de R$ 1.000 e visitava 2 vezes por ano. Rolei por mais registros. Seu segundo mestrado, 1994 a 1996. Quando seu financiamento acabou, eu te emprestei R$ 45 mil. Você pagou de volta R$ 12 mil. Isso foi há 30 anos, Marcelo. Nunca pedi o resto. Davi. Marcelo começou. Não terminei. 2008. Quando você estava entre empregos acadêmicos e não conseguia fazer o pagamento da sua hipoteca, eu te mandei R$ 30 mil. 2015. Quando seu carro morreu e você precisava de entrada para um novo, R$ 15 mil. 2020. Durante a pandemia, quando a universidade cortou seu salário em 20%, eu te mandei R$ 3.500 por mês. Durante 8 meses, são mais R$ 28 mil. Coloquei meu telefone na mesa. Eu te dei mais de R$ 1.100.000 nos últimos 30 anos, Marcelo. Alguns como empréstimos que você nunca pagou, alguns como presentes. Nunca mantive um registro. Nunca pedi de volta porque é isso que família faz. Mas agora você está sentado aqui exigindo mais R$ 1.200.000 porque o Alzheimer do papai fez ele dizer coisas confusas sobre um negócio para o qual você nunca contribuiu. A sala estava em silêncio. A voz de Marcelo era apenas um sussurro. Eu não me lembrava de tudo isso. Claro que não, porque eu nunca fiz você se lembrar. Nunca joguei isso na sua cara. Ajudei porque você é meu irmão. Mas aparentemente isso não significa nada para você. Ricardo Torres se levantou. Acho que terminamos aqui. Marcelo, devemos discutir suas opções. Não há opções, disse Patrícia. Se você prosseguir para julgamento, Davi apresentará a evidência médica, os registros comerciais e documentação de seu apoio financeiro a Marcelo ao longo de décadas. Nenhum juiz no Rio Grande do Sul fará um julgamento a seu favor. Você perderá e será responsável pelos custos legais de Davi, que estão atualmente em R$ 217 mil e subindo. Marcelo se levantou lentamente. Ele olhou para mim e eu vi meu irmãozinho novamente. 14 anos olhando para mim. Me desculpe, Davi. Eu pensei, não sei o que eu pensei. Papai disse aquelas coisas e eu queria que fossem verdade. Eu queria que houvesse algo para mim, alguma segurança além da minha pensão de professor. Eu queria importar no negócio da família. Você poderia ter simplesmente pedido, Marcelo. Se você tivesse vindo até mim e dissesse: Davi, estou com dificuldades. Pode me ajudar? Eu teria ajudado. Sempre ajudei. Mas você não pediu. Você exigiu. Você me processou. Eu sei. Ele olhou para seu advogado. Ricardo, retire o processo. Acabou. Marcelo, eu aconselharia você a... Acabou. Meu irmão está certo. Deixei as divagações confusas do papai se tornarem algo que não eram. Convenci-me de que merecia metade de algo que nunca construí. Ele olhou de volta para mim. Sinto muito, Davi. Não espero que você me perdoe. Só quero que você saiba que sinto muito. Ele saiu. Ricardo Torres juntou seus papéis e o seguiu. Diana Costa parecia desconfortável. Peço desculpas, Davi. Deveria ter investigado as circunstâncias familiares mais minuciosamente antes de formar impressões iniciais. Acenei. Ela saiu. Patrícia estava sorrindo. Isso é o que chamamos de vitória completa.
Mas não parecia vitória. Parecia que eu acabava de perder meu irmão. Juliana estava esperando quando cheguei em casa. Contei-lhe tudo. Ela segurou minha mão e não disse nada por um longo tempo. Você está bem? Ela finalmente perguntou. Não sei. Ganhei, mas sinto que perdi algo maior. Meu irmão, minha família. Papai se foi. Mamãe não se lembra quem eu sou metade do tempo. E agora, Marcelo, eu não sei se podemos voltar disso. Ele pediu desculpas. Ele pediu desculpas depois que seu advogado disse que não podia ganhar. Isso não é remorso real. Isso é apenas aceitar derrota. Juliana apertou minha mão. As pessoas são complicadas, Davi. Talvez Marcelo realmente tenha mal entendido. Talvez o Alzheimer do papai tenha criado toda essa situação. Talvez seu irmão não seja um vilão, apenas alguém que cometeu um erro. Pensei nisso por dias. O Natal chegou. Marcelo não ligou. Eu também não liguei para ele. Enviei-lhe um cartão, como fazia todos os anos desde que éramos crianças. Ele não mandou um de volta. 3 semanas depois, recebi uma carta, escrita à mão no papel timbrado da Universidade de Marcelo. Davi, sei que provavelmente você não quer ouvir de mim. Tenho pensado muito desde que a mediação terminou. Conversei com meu terapeuta, com alguns colegas que também são mediadores de disputas familiares, tentando entender o que aconteceu. Acho que criei uma narrativa na minha cabeça, baseada nas declarações confusas do papai. E me convenci de que era real porque queria que fosse real. Queria sentir que importava, que fazia parte do seu sucesso. Isso foi egoísta e errado. Eu deveria ter me orgulhado de você. Deveria ter celebrado o que você construiu em vez de tentar reivindicar crédito por isso. Não espero perdão, mas quero que você saiba que estou em terapia. Estou trabalhando para entender por que fiz isso e passarei o resto da minha vida lamentando ter te machucado. Se você quiser conversar, estou aqui. Seu irmão, Marcelo? Li a carta 3 vezes. Mostrei para Juliana. O que você acha? Perguntei. Acho que ele está sendo sincero. Acho que está horrorizado com o que fez e está tentando se redimir. Desculpas são suficientes? Não sei. Isso depende de você. Não liguei para Marcelo. Não naquele dia. Não naquela semana. Mas guardei a carta. 2 meses depois, em março de 2025, recebi uma ligação da casa de repouso. Mamãe havia falecido pacificamente durante o sono. Liguei para Marcelo. Ele atendeu no primeiro toque. Davi, mamãe morreu hoje de manhã. Silêncio. Então, estarei aí amanhã. O que você precisa que eu faça? Planejamos o funeral juntos. Dividimos as tarefas. Eu cuidei da funerária e dos arranjos do serviço. Ele cuidou do obituário e contatou parentes. Fomos eficientes profissionais como parceiros de negócios. Não falamos sobre o processo. No funeral, Marcelo sentou ao meu lado. Durante o elogio, ele começou a chorar. Coloquei minha mão em seu ombro, do jeito que papai costumava fazer com nós dois quando éramos crianças. Depois do serviço, ficamos juntos ao lado do caixão da mamãe. Sinto muito, disse Marcelo. Não só pelo processo, por tudo. Por não estar aqui mais quando mamãe estava doente, por não ajudar mais com papai, por ser o filho que foi embora e esperou que você cuidasse de tudo. Não quero falar sobre o processo hoje, Marcelo. Eu sei. Só preciso que você saiba que me arrependo. Me arrependo de tudo. Enterramos mamãe ao lado do papai no cemitério Jardim da Paz, em Porto Alegre. O mesmo cemitério onde havíamos enterrado avós, tios, tias, terra da família. Juliana chamou. Uma semana depois, Marcelo me ligou.
Podemos tomar um café? Só conversar. Nos encontramos em uma padaria, o mesmo tipo de lugar onde eu havia sentado um ano antes, processando o seu processo. Pedimos café e sentamos um de frente para o outro. Tenho pensado na carta do papai, disse Marcelo. A de 2010. Sua visão, seu suor, seu sucesso. Era isso que dizia, certo? Sim, ele estava certo. Foi tudo você. E eu tentei tirar isso de você porque estava com ciúmes. Mexi meu café. Por que você estava com ciúmes? Você tinha uma boa carreira, uma boa vida. Eu era o filho inteligente, o educado, o que deveria fazer grandes coisas. Mas você é quem construiu algo real, algo que emprega pessoas, que cria valor, que existirá depois que você se for. Eu escrevi artigos que 12 pessoas leram. Você construiu a Marcenaria Moreira. Seus artigos importavam, Marcelo. Você ensinou centenas de alunos. Nunca foi suficiente. Nunca foi o bastante. E quando papai começou a ficar confuso, começou a dizer coisas sobre o negócio ser para nós dois, eu me agarrei a isso. Criei toda essa história na minha cabeça, onde eu merecia metade, porque papai sempre quis equilibrar as coisas entre nós. Foi delirante. Talvez não delirante. Talvez apenas humano. Marcelo olhou para mim. Podemos recomeçar, não esquecer o que aconteceu, mas começar a construir algo novo? Não quero perder meu irmão por causa disso. Pensei sobre as promessas confusas do papai, sobre o processo de Marcelo, sobre o ano de estresse e 217 mil reais em honorários advocatícios. Pensei sobre 43 anos construindo um negócio, sobre ser o filho que ficou, sobre cuidar dos nossos pais. Não sei se podemos voltar ao que éramos, eu disse. Honestamente, aquela confiança está quebrada. Mas talvez possamos descobrir o que podemos ser agora. É tudo o que estou pedindo. Conversamos por 2 horas sobre papai, sobre mamãe, sobre nossos filhos, sobre o futuro. Não resolvemos tudo. Algumas feridas levam muito tempo para cicatrizar, mas foi um começo. 1 mês depois, fiz algo que nunca pensei que faria. Liguei para Marcelo e fiz-lhe uma oferta. Estou pensando em aposentadoria, eu disse. Tenho 64 anos. Faço isso há 43 anos. Estou cansado. Meus joelhos doem. Quero viajar com Juliana enquanto ainda podemos. Faz sentido? Vou fazer a transição do negócio para meus gerentes seniores nos próximos 5 anos. Vender-lhes ações gradualmente, deixá-los me comprar. Mas antes de fazer isso, quero criar um fundo de bolsas de estudo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 250 mil reais, para começar, para estudantes de marcenaria e ofícios que querem começar seus próprios negócios. Gostaria de chamá-lo de Bolsa Memorial Harold Moreira. Marcelo ficou quieto por um momento. Isso é lindo, Davi. Gostaria que você ajudasse a administrá-lo. Você é o acadêmico. Sabe como funcionam as bolsas universitárias. Seria uma maneira de ambos honrarmos a memória do papai juntos. Seria uma honra. Realmente? Há uma condição, porém. Qual? Você tem que vir à oficina. Ver realmente um negócio do qual você tentou pegar metade. Conhecer as pessoas que trabalham lá. Entender o que eu construí. Eu gostaria disso. Ele veio na semana seguinte. Dei-lhe um tour pela Marcenaria Personalizada Moreira. Mostrei-lhe a oficina onde construímos armários personalizados, o showroom onde os clientes vinham ver nosso trabalho, os escritórios onde meus gerentes planejavam projetos. Ele conheceu meus funcionários, alguns dos quais estavam comigo há 20 anos. No final do tour, Marcelo olhou para mim.
Eu não entendia. Realmente não entendia. Isso não é apenas um negócio. São 43 anos de relacionamentos, de artesanato, da sua vida. É o que os 20.000 reais do papai se tornaram quando alguém realmente colocou o trabalho. Sinto muito por ter tentado tirar isso. Eu sei que você sente. Criamos a Bolsa Memorial Harold Moreira naquele verão. A primeira beneficiária foi uma jovem de Caxias do Sul que queria começar um negócio de móveis personalizados. Na cerimônia de premiação, Marcelo e eu ficamos juntos no palco e pela primeira vez em 2 anos parecíamos irmãos novamente. Não os irmãos que éramos antes do processo. Aqueles irmãos se foram, mas talvez algo melhor. Irmãos que haviam passado pelo fogo e saído cicatrizados, mas ainda de pé. Juliana me perguntou uma vez se eu perdoei Marcelo. Pensei por um longo tempo antes de responder. Eu o perdoo por ser humano, eu disse. Por ser ciumento, por ser fraco, por cometer um erro. Mas não posso esquecer o que ele fez. Não posso esquecer o ano de estresse. O sentimento de ser traído pelo meu próprio irmão. A percepção de que lealdade familiar tem limites. Eu o perdoo, mas as coisas nunca serão as mesmas. Isso é suficiente? Tem que ser, porque a alternativa é perdê-lo completamente. E eu também não quero isso. Marcelo e eu conversamos a cada 2 semanas agora. Jantamos uma vez por mês. Estamos trabalhando na bolsa juntos. Visitamos o túmulo da mamãe no que teria sido seu 85º aniversário. Estamos construindo algo novo, algo diferente do que tínhamos antes. Mas guardo a carta do papai de 2010 na gaveta da minha mesa. Sua visão, seu suor, seu sucesso. Em dias difíceis, quando a velha raiva ressurge, eu a leio e me lembro. O negócio era meu. Eu o construí. E nenhuma quantidade de revisionismo histórico ou promessas confusas pode mudar isso. A marcenária personalizada Moreira será vendida para meus gerentes em 2030. Vou me aposentar, viajar com Juliana, passar tempo com meus netos. O negócio continuará sob nova propriedade, nova visão. Isso parece certo. E Marcelo estará na minha vida. Em qualquer capacidade que conseguirmos. Não tão próximo quanto já fomos, mas não completamente perdidos. Em algum lugar no meio. Porque é isso que família é no final. Não perfeição, não confiança incondicional, não contos de fadas. Apenas pessoas fazendo o melhor que podem, cometendo erros, machucando uns aos outros. E tentando encontrar um caminho para frente. Enfim, tenho 64 anos. Construí um negócio, criei uma família e sobrevivi a um processo do meu próprio irmão. Aprendi que documentação importa mais do que confiança. Que promessas familiares precisam estar por escrito. E que perdão não significa esquecer. Mas também aprendi que as pessoas são complicadas, que motivações são emaranhadas e que às vezes o vilão da sua história é apenas seu irmãozinho confuso que cometeu um erro terrível. Não sei se isso é sabedoria ou apenas exaustão, mas é onde cheguei. E por enquanto é suficiente.